Tudo com o dinamismo da equipe da sua Rede Amizade. Está no ar. Prato feito. Prato feito. Prato feito. A informação bem servida para você. Na Rádio Amizade. Prato feito. 12 horas, 1 minuto, está no ar o Prato Feito. Notícia, informação, entretenimento na medida. O seu almoço com notícias aqui da sua região. Prato Feito é o seu informativo do meio-dia, jornalismo na medida, na Rádio Amizade. As principais informações de hoje. Bento Gonçalves ficará sem abastecimento de água domingo devido a um serviço da Corsan. Tribunal de Contas do Estado aprova contas de Alceu Barbosa Velho com ressalvas e determina que ex-prefeito de Caxias devolva R$430 mil aos cofres públicos. Detentos do regime semiaberto trabalham nas ruas de Bento Gonçalves. Taquini manifesta apoio ao projeto que permite entrada de animais em hospitais. Ministério da Saúde pode repassar mais de R$300 mil por mês ao Hospital São Carlos, em Farroupilha. Alunos da escola Ulisses de Gaspari sofrem com esgoto a céu aberto e problema começa a ser solucionado em Bento Gonçalves. Adolescente é apreendido após dar facada em colega dentro de escola em Anarrec e briga entre taxistas termina com homem esfaqueado no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul. Polícia Civil prende estuprador de menores em Farroupilha. Brigada Militar apreende mais de 3 quilos de maconha e 101 pedras de crack no bairro Aparecida, em Bento Gonçalves. No esporte, Caxias deve ter o mesmo time que venceu o Inter de Lages domingo para enfrentar o Mirassol. Juventude tem dúvida no ataque para enfrentar o Avaí. Dupla Grenal, nome de Zeca é publicado no BID e está à disposição de Odair Hellmann. E Paulo Vitor deve ser titular neste sábado pelo Grêmio contra o Botafogo. São as principais informações desta edição. Vamos começar o Prato Feito de hoje sabendo os fatos que marcaram a história desse dia 27 de abril. Você ouve agora Almanac RS Com. Almanac RS Com. A história passada a limpo. Hoje é o dia da empregada doméstica. A santa do dia é Santa Zita. A lua é crescente e o signo é touro. Estamos no 117º dia do ano. O dia 27 de abril na história. Em 1855, Brasil e Paraguai firmam um tratado de amizade, comércio e navegação. Em 1915, o navegador que dava a volta ao mundo, Fernão de Magalhães, é morto em uma batalha contra nativos nas Filipinas. Em 1940, é inaugurado o Estádio Municipal do Pacaembu, em São Paulo. Em 1964, nasce Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial. Em 1985, um incêndio no Instituto Neuropsiquiátrico de Buenos Aires mata 80 pessoas e deixa 200 feridos. Em 1999, a Universidade de São Paulo proíbe trotes entre os alunos, depois do assassinato de um calouro do curso de medicina. Em 2000, 985 pessoas são assassinadas por uma seita apocalíptica da Uganda. Em 2011, uma série de tornados devasta partes da região sudeste dos Estados Unidos e mata mais de 300 pessoas. Em 2014, os papas João XXIII e João Paulo II são glorificados e se tornam santos da Igreja Católica. Frase do dia: a pior prisão é um coração fechado. Papa João Paulo II. Você ouviu
Almanac RS com a informação bem servida para você. Prato feito na amizade. O tempo na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade. 23 graus é a temperatura no momento. A umidade relativa do ar em 71%. Previsão para as próximas horas é de sol. Vamos conferir. Nesta sexta-feira, o ar seco predomina na região sul do Brasil e afasta as nuvens carregadas. Os 3 estados serão marcados por muito sol ao longo do dia. As temperaturas ficam elevadas à tarde e não tem previsão de chuva, inclusive para as 3 capitais. Por causa da aproximação de uma frente fria, há possibilidade de um pouco de chuva apenas no período da noite no extremo sul do Rio Grande do Sul, mas não há expectativa para temporais. No decorrer do sábado, a frente fria vai avançar e vai espalhar algumas pancadas de chuva na região, mas nesta sexta o tempo segue firme em todas as outras áreas. Há possibilidade para a formação de nevoeiro em Curitiba e também em áreas de serra, mas logo o sol vai reaparecer e vai predominar ao longo do dia, fazendo as temperaturas subirem. A mínima prevista é de 16 graus em Curitiba e 20 graus em Florianópolis. Em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 32 graus. Tá aí, portanto, a previsão do tempo para a região sul. Vamos saber a previsão aqui para a região. O sol apareceu novamente no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, mas são esperadas nuvens em todas as regiões. O tempo aberto da madrugada favoreceu mais uma vez bancos de neblina e nevoeiro, assim como cobertura de nebulosidade baixa em diferentes pontos do estado, mas depois o sol acabou aparecendo. Há chance de chuva muito isolada em alguns pontos do interior. No sul, áreas de instabilidade trazem precipitação na segunda metade do dia. A persistente massa de ar quente associada a um bloqueio atmosférico proporciona mais uma jornada de temperaturas altas com sensação de abafamento agora durante a tarde. As mínimas rondam os 14 graus em São José dos Ausentes e os 15 graus em Caxias do Sul. As máximas, por sua vez, podem chegar a 32 graus em Alegrete e 33 graus em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 20 e 32 graus. Em Bento Gonçalves, aqui na Serra Gaúcha, a mínima foi registrada às 6 horas da manhã, quando estava a 17 graus. A máxima deve ocorrer durante a tarde de hoje, com 29 graus. E à noite cai novamente e chega a 19 graus no fim da noite. Para amanhã, sábado, sol e nuvens pela parte da manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite está previsto, mas deve ter uma chuva de verão apenas. Está previsto apenas 3 milímetros e a umidade relativa do ar variando entre 51% e 78%. Já no domingo, o sol aparece com algumas nuvens, não chove. Temperaturas variam entre 15 e 30 graus. Da central de conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo. O tempo na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade. Rogério Costa Arantes vai fazer seu comentário agora aqui na programação da Rádio Amizade do Prato Feito. Comentário do editor. Muito boa tarde, Rogério. Boa tarde. O debate sobre o futuro que queremos para as nossas cidades ganha cada vez mais espaço aqui na Serra. As principais cidades da nossa região estão debatendo a revisão de seus planos diretores, e isso é muito importante. Mas, além disso, outras iniciativas se projetam para debater que futuro vai ser esse. Eu acredito que uma cidade deve ser justa com todos e para todos que a habitam. E uma cidade justa deve aproximar as pessoas. E para isso, misturar as funções da cidade e moradores com rendas distintas, habitações, comércio, instituições e áreas de lazer próximas e acessíveis a todos, parece uma receita possível. Basta querer e pensar. Por isso, uma cidade precisa ser desenhada tendo como base as pessoas e a sua inclusão.
o urbanismo, a reabilitação urbana em cidades que se desenvolveram de forma caótica e a construção sustentável são questões que exigem sim muita reflexão e uma política pública que se aproxime dessa cidade, não esquecendo a sua história e o seu patrimônio do passado. Porque cada cidade é uma cidade com as suas especificidades, com seus encantos, com a sua personalidade que a torna única. Porque o futuro nos obriga a explorar a imaginação, a equilibrar interesses com bom senso e a estimular a capacidade de gestão. Uma cidade de futuro tem que ter todo tipo de oferta, desde cultural até a educação. Não podemos esquecer de olhar para uma cidade pela sua economia, a capacidade de criar empregos, de captar talentos e estimular o seu desenvolvimento, de atrair negócios e de promover oportunidades para todos. E esse desenvolvimento econômico precisa promover também o desenvolvimento social e humano, com amplas zonas verdes para o lazer e a prática de esportes, com crianças a brincar e com mobilidade e acesso aos idosos, com ciclovias, transporte público de qualidade. Enfim, uma cidade construída na perspectiva humana. Porque a mobilidade dentro de uma cidade é dos maiores bens dos seus habitantes. E uma cidade dotada de inúmeros serviços de qualidade para as pessoas não pode ser prisioneira do trânsito. É também a qualidade da habitação que define a qualidade de vida dos moradores. E isso precisa ser encarado como uma necessidade fundamental das pessoas. E outra questão primordial, é claro, é a segurança, porque essa é uma condição fundamental para garantir a cidade para as famílias. É certo que os desafios são muitos e são muito diversos, e é preciso que toda a sociedade seja protagonista das transformações. Afinal, se projetar é mesmo pensar antes, então está aí a condição fundamental. Por isso, todas as iniciativas para transformar mentalidades, diagnosticar necessidades e projetar uma cidade inteligente, conectada e permeável serão sempre bem-vindas. Porque a cidade do futuro se faz agora, para que não seja preciso sair dela para ser feliz. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Rogério Costa Arantes. Ok, obrigado, Rogério Costa Arantes. Comentário diário aqui na programação da Rádio Amizade. A Corsan de Bento Gonçalves informa que no domingo, dia 29, haverá falta de água generalizada em virtude de ações que visam melhorias na qualidade do abastecimento, onde a companhia realiza obras de modernização no sistema de captação e distribuição de água. A falta de água atingirá todos os bairros do município, quando será feita a interligação da adutora de água bruta à nova estação de bombeamento no Barracão, onde será necessária a desativação do sistema atual. O serviço deve iniciar às 5 horas da manhã e se estenderá ao longo do dia por aproximadamente 8 horas. Conforme a gerência da Corsan, servidores terão que soldar a adutora nova, PN40, à antiga, onde são 3 linhas de solda. Sendo assim, um serviço delicado e demorado. O retorno da água será gradativo logo após o término dos trabalhos, sendo que a normalização total do sistema não vem ocorrendo nenhum contratempo. Deve ocorrer aí durante as 24 horas seguintes. Então, bairros de Bento Gonçalves ficarão todo o domingo sem abastecimento de água. Prestação de serviço também aqui no Prato Feito. Tribunal de Contas do Estado aprova contas de Alceu Barbosa Velho com ressalvas e determina que ex-prefeito de Caxias do Sul devolva R$430 mil aos cofres públicos. Quem vai trazer essa informação agora é Ricardo de Souza. O ex-prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho, do PDT, terá que ressarcir R$430 mil aos cofres públicos. A decisão, que ainda cabe recurso, é do Tribunal de Contas do Estado. Segundo o parecer, o TCE julgou regulares, mas com ressalvas, as contas do pedetista, referentes ao exercício do ano de 2015. No entendimento do tribunal, o valor deve ser devolvido porque Alceu realizou uma transação judicial em matéria tributária, sem autorização da Câmara de Vereadores. O ex-prefeito de Caxias vai recorrer da decisão. Ele esclarece que não recebeu nenhum valor indevido e que o apontamento ocorre em função de um acordo
entre a Prefeitura de Caxias do Sul e uma empresa loteadora de terrenos. A Prefeitura queria receber o valor do IPTU pelos lotes individualizados e a Justiça entendeu, à época, que a empresa deveria pagar sobre o total da área e não sobre os lotes, o que gerou uma diferença na ordem de R$430 mil nas contas públicas. O Tribunal de Contas não está dizendo que esse acordo está certo ou está errado. Ele diz assim, não, para fazer um acordo desse, você tem que ter autorização da Câmara. E a Prefeitura não pediu autorização da Câmara. E aí que está um engano nessa tese, porque a Prefeitura não está isentando de imposto. A Prefeitura não estava abrindo mão de imposto. A Prefeitura estava querendo cobrar um valor que ela entendia devido e que a Justiça disse não. Então essa que é a interpretação que nós estamos defendendo, a nossa Procuradoria, que não depende de autorização da Câmara. E o Tribunal disse não tinha que ter autorização da Câmara. Então agora eu vou recorrer, vou explicar essa situação e tenho certeza que não dá absolutamente nada, porque eu não cometi nenhum ato ilegal, nenhum ato improbo, de qualquer tipo de mal feito, etc. e tal. Então, esta é a grande questão, se precisava ter autorização da Câmara ou não. Nós entendemos que não, o Tribunal que sim. E agora nós vamos levar adiante essa questão. A Corte também decidiu pela imposição de multa de R$ 1.500 ao seu Barbosa Velho por inobservância às normas constitucionais e legais reguladoras da gestão administrativa. Entre as normas não cumpridas estão a falta de comprovação de deslocamentos que geraram diárias e inconformidades relativas à contratação do serviço de transporte escolar. Da Central de Conteúdo, Ricardo de Souza. Ok, obrigado, Ricardo de Souza. Deputado diz que Congresso vai continuar votando projetos de interesse político, mesmo no período eleitoral. Tarcísio Perondi se notabiliza pela ofensiva ação na tropa de choque do Planalto. O deputado federal, que é vice-líder do governo Temer na Câmara dos Deputados, diz que os projetos que são importantes para o governo serão votados ainda no parlamento, independente da opinião pública e do período pré-eleitoral nos próximos 3 meses. Nós estamos trabalhando. Né? Os deputados estão pensando na eleição, mas a Câmara não pode parar, não deve parar, não está parando. O cadastro positivo, a lei do lobby, vem propostas microeconômicas de reforma. Nós temos aí, antes das eleições, mais uns quase 3 meses para trabalhar. Ela não pode parar, não vai parar, estamos nos empenhando. E o governo sempre focado nessa agenda de reforma, que colocou a economia nos trilhos, tiramos o Brasil do buraco econômico, precisa botar agora ele na locomotiva para puxar e acelerar. Dá para citar, assim, alguns números: o desemprego perdendo força, a inflação é menor dos últimos 20 anos, a inflação corrói o bolso das pessoas, os empresários com confiança, expandindo o seu negócio, reempregando, o investidor externo acreditando, o projeto de concessões avançando. Então o Brasil, o governo, apesar da classe política pensar nas eleições, o governo está olhando para frente, independente das eleições, continuar trabalhando com muita força, com muita confiança, com muita crença até 1º de janeiro. Esse deputado Tarcísio Perondi, vice-líder da bancada do PMDB, governo Temer. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo. A Prefeitura de Bento Gonçalves assinou com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, neste mês, o convênio para a utilização da mão de obra prisional. O município foi o primeiro a firmar o acordo dentro do Sistema de Segurança Integrada com os municípios. Esse programa foi criado a partir da necessidade de unir esforços entre instituições federais, estaduais e municipais, também a sociedade civil organizada para o enfrentamento da violência e também da criminalidade no Rio Grande do Sul. Com o acordo, a SUSEP pode designar 20 apenados do regime semiaberto do Presídio Estadual de Bento Gonçalves para trabalharem em serviços de limpeza, roçada, pintura de meio-fio, entre outros, aqui em Bento Gonçalves. Inclusive, tem vários
7 já estão trabalhando nas ruas. E aqui em Bento Gonçalves, nós fomos conferir essa matéria ontem à tarde. Vamos reproduzir na sequência essa informação. Nós conversamos com o secretário de Meio Ambiente, o Claudio Miro Dias, que está responsável por esses apenados, já que eles estão trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente aqui em Bento Gonçalves. A SUSEP pode designar até 20 apenados. Essa carga horária é de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira. E os presos do semiaberto vão receber 75% do salário mínimo nacional, conforme artigo 29 da Lei de Execução Penal. Então já estão nas ruas aí de Bento Gonçalves. Só que nós recebemos algumas denúncias de que eles estariam se passando com algumas mulheres nas ruas aqui do município. Então a gente foi conferir, foi em loco. Já nós vamos reproduzir. O secretário fez questão de acompanhar esta visita que a gente foi nas ruas de Bento Gonçalves. Eles estavam no bairro Botafogo realizando a limpeza. Inclusive esse convênio ele tem duração de 60 meses, podendo ser renovado. Por enquanto, são 7 detentos que estão trabalhando nas ruas, mas esse processo a SUSEP pode designar até 20, só que é detentos do regime semiaberto. Eles vão continuar trabalhando, vão continuar fazendo a limpeza das ruas aqui de Bento Gonçalves. E quem vai falar conosco é o secretário de Meio Ambiente aqui de Bento Gonçalves, o Claudio Miro Dias. Já estamos carregando, já estamos preparando essa matéria, agora 12 horas 22 minutos, esse é o Prato Feito. Jornalismo na medida para você que está ligado conosco aqui na nossa programação. Vamos lá. O regime semiaberto carregando, já estamos estariam essa matéria, agora devagar ou estariam mexendo com algumas mulheres nas ruas de Bento Gonçalves. Então a gente recebeu essa demanda lá na rádio, mas até tem um fiscal que acaba fiscalizando esses apenados durante todo o trabalho, né? Lembrando que nós estávamos ao vivo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Dedé, aí nos estúdios. Boa tarde à comunidade toda de Bento Gonçalves. Dizer que é uma satisfação para nós estarmos aqui fazendo esclarecimentos à nossa comunidade sobre esse projeto do trabalho dos apenados aí no regime semiaberto que estão prestando à nossa comunidade. Falar sobre o conhecimento de dizer de denúncias em casos que aconteceu com eles, a gente não tem nenhum conhecimento sobre isso, para nós não chegou nada e realmente se aconteceu isso, se chegar até nós, a gente tomaremos as providências, porque tem um fiscal, até vocês estão vendo aí, um fiscal acompanha eles todo o trajeto, o trabalho deles está sendo um trabalho manual, aí a gente está fazendo um trabalho diferenciado, que até vocês podem conferir, a gente já fez a 10 de novembro, já toda ela, já temos aqui na Fortaleza. Então a gente, se houve alguma coisa, se houver alguma coisa, com certeza a gente vai investigar, eles estão apenados, eles retornam para os presídios, então a gente até pede para deixar a população tranquila, que não tem problema nenhum, as pessoas que tiveram um acompanhamento para chegar até aqui, nós estamos de olho, e que realmente, se aconteceu alguma coisa, se vier a acontecer, que nos procure e nos faça a denúncia com certeza para a segurança da população e dos próprios apenados que estão aí fazendo esse trabalho. É uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves e o Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, onde, em parceria com o SIM, né, o Sistema Integrado de Segurança, por enquanto 7 apenados, mas pode ser até 20 apenados que podem trabalhar nas ruas de Bento Gonçalves, e quem está respondendo por isso é a Secretaria de Meio Ambiente, porque estão trabalhando com roçadas, com manutenção aqui das ruas de Bento Gonçalves. Isso aí, Bruno. É uma parceria da Prefeitura Municipal com a SUSEP, aí, um projeto do Governo do Estado. E nós temos um contrato para receber até 20 apenados da SUSEP. Então a gente está trabalhando hoje, no momento, com 7 apenados, que conforme estão sendo liberados, o sistema deles prisional, conforme eles têm um acompanhamento com diretores, com juíza, com tudo, eles estão nos trazendo. A gente vai ver conforme a necessidade do município para trazer os outros apenados para fazer esse trabalho conosco na rua. Beleza, muito obrigado, secretário Claudio Miro Dias, secretário do Meio Ambiente aqui de Bento Gonçalves. Vamos mostrar para quem está nos assistindo, não sei se tem alguma pergunta aí, Dedé, para o secretário, alguma questão? Nós estávamos ao vivo ontem à tarde no programa Tarde Amiga aqui da Rádio Amizade, e aí o secretário Claudio Miro Dias, secretário de Meio Ambiente aqui de Bento Gonçalves,
Nós fomos conferir o trabalho desses detentos que estão nas ruas aqui de Bento Gonçalves. Até depois a gente acaba mostrando eles trabalhando, enfim. Essa reportagem também está no leov.com.br, no YouTube também do leov.com.br. A secretaria vai ser integrada aqui na rua 10 de novembro, aqui em Bento Gonçalves. Vamos mostrar um pouquinho dos apenados trabalhando. Vamos ver onde eles estão. Mas eles estão trabalhando aqui na rua 10 de novembro, no bairro Botafogo. Vamos acompanhando aqui, nós estamos ao vivo, estamos na rua 10 de novembro, bairro Botafogo, Bento Gonçalves. Mas são 7 deles que estão trabalhando. Um deles está aqui na esquina, vamos mostrar ele aqui ao vivo trabalhando. A gente não pode entrevistar, mas podemos mostrar aí o trabalho dele, capinando aqui, ó, fazendo seu devido trabalho já. Há uma semana eles estão nas ruas de Bento Gonçalves, estão trabalhando aqui nas ruas de Bento Gonçalves, olha só. Tá aí, portanto, os apenados são 7 por enquanto, mas 20 deles podem trabalhar. Ministério da Saúde pode repassar mais de R$300 mil por mês ao Hospital São Carlos. Quem vai trazer essa informação é Emílio Nunes. A Prefeitura de Farroupilha, através da Secretaria de Saúde, está trabalhando junto ao Ministério da Saúde a destinação de R$318 mil mensais para o Hospital São Carlos. O recurso será dividido entre a habilitação da porta de entrada do SUS, a habilitação de 3 leitos UTI adulto e a qualificação de 5 leitos de UTI adulto. De acordo com o prefeito Clayton Gonçalves, as tratativas com o Ministério da Saúde estão bem adiantadas e que espera que o recurso chegue em até 2 ou 3 meses. Nós estamos lá na mesa do ministro da Saúde nesse momento, dentro do programa PAR, ou seja, o Plano de Ação Regional da Macro Serra, um recurso previsto para o Hospital Beneficente São Carlos de R$318 mil por mês, divididos em 100 mil para a habilitação da porta de entrada, habilitação de 3 leitos de UTI adulto no valor de R$ 65.500 e a qualificação de 5 leitos de UTI adulto, mais no valor de R$ 44.895, isso porque a UTI se adequou àquelas questões das suas normatizações, de ter um responsável técnico pela UTI, de ter feito algumas adequações, ela passa a receber mais pelos seus leitos, e é o pedido que nós temos lá alcançado ao ministro. Além disso, a habilitação e qualificação de 6 leitos de retaguarda no valor de R$ 108 mil. Isso é um trabalho muito bom da nossa secretária Rosane Borchay da Rosa, que tem feito um excelente trabalho em parceria com o Ministério da Saúde, aplaudindo o único hospital da cidade nas suas necessidades, e isso nos ajuda, como município de Farroupilha, desimpactando aquele valor que nós alcançamos de mais de R$1.100.000, um alcance milionário, mas nos ajuda a desimpactar, porque esse recurso vindo do governo federal, ele também retira do município a condição de ter que estar alcançando essa grandeza, que estamos fazendo hoje. Então é uma notícia muito boa, ainda carece a assinatura do ministro para esta portaria, mas já temos inclusive o número da portaria 25000.488.284/2017-31, é o número do processo, que está na fase então de assinatura do Ministério da Saúde. Nós esperamos que talvez para 1 ou 2 meses a gente tenha esse assunto resolvido aqui, porque ele foi matéria financeira, mas que entrou antes do período eleitoral para esse tipo de movimentação. Ele já é de 2017 ainda, então ele está na fase final aí de encaminhamento. Com a vinda do recurso do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Farroupilha pretende diminuir a destinação de recurso para o Hospital São Carlos, que hoje chega a R$1 milhão mês. Com informações da Central de Conteúdos do Grupo RS Com, Emílio Nunes. Ok, muito obrigado, Emílio Nunes. Taquini manifesta apoio ao projeto que permite entrada de animais em hospitais. O Hospital Taquini, em Bento Gonçalves, manifestou apoio ao projeto de lei ordinária número 30/2018, que dispõe sobre a liberação da entrada de animais de estimação nos estabelecimentos de saúde da rede municipal e hospitais privados conveniados com ela para visitas a pacientes internados e da outras providências, de autoria do vereador Gustavo Esperotto, do Democratas. Em carta enviada ao parlamentar, o superintendente executivo e a diretora técnica da instituição, Hilton Mâncio e Roberta Posa, confirmaram a aprovação à iniciativa e também sugeriram formas de tornar a legislação eficaz do ponto de vista da instituição. Nós conversamos com Roberta Posa, diretora técnica da instituição, que fala sobre este projeto. O hospital já desde o ano passado vem estudando a possibilidade
do envolvimento da zooterapia, que é o envolvimento dos animais no processo de reabilitação de pacientes internados, né? É claro que nós compreendemos esses questionamentos e esse movimento da população no sentido das precauções que elas devem acontecer quanto a expor o paciente a um risco que é estar em contato com algum animal, seja ele o seu bichinho de estimação ou seja ele um animal preparado, um cão, por exemplo, das raças mais conhecidas. A gente entende que existem algumas situações que podem contribuir para o processo de tratamento do paciente. E isso está bem embasado nas publicações científicas e é uma iniciativa que ela é realizada, esse tipo de tratamento, esse tipo de envolvimento em hospitais de primeiro mundo, como, por exemplo, o Canadá, os Estados Unidos. E nós já temos, no Rio Grande do Sul mesmo, alguns hospitais que já estão trabalhando com essa iniciativa e que criaram protocolos de segurança para esse contato com os pacientes. Então, nós estamos regrando todos esses aspectos e estamos constituindo esse projeto dentro do hospital. O que é interessante também contar para vocês que no ano passado, durante a semana de enfermagem, que foi a 37ª semana de enfermagem do Hospital Tacchini, o grupo de humanização fez uma ação na nossa linha de cuidado da saúde mental, na unidade psiquiátrica, de levar animais de estimação, cães, para fazer um momento de entretenimento com esses pacientes. E isso foi muito interessante. Esse contato, ele estimula a socialização dos pacientes, dos familiares, dos profissionais da saúde. Ele auxilia a reduzir a ansiedade e o estresse dos pacientes e da família. Então, a gente compreende que, se bem construído esse projeto, ele tende a trazer muitos benefícios para a terapêutica dos pacientes. A regra considerada vencedora de sucesso é que o médico assistente, o médico que está definindo o plano de tratamento desse paciente, ele solicite e avalie a possibilidade desse paciente poder receber a visita do seu bichinho de estimação, por exemplo, de um cão, né? Que esse é a situação considerada a mais comum. E aí nós teremos no hospital um local que está sendo, toda essa ação está sendo estruturada, né? E que certamente o projeto de lei faz com que nós tomemos uma velocidade maior na estruturação. Todo o regramento e todas as conferências, o atestado do veterinário, a certificação das vacinas, tudo para que nós não coloquemos nem o paciente, nem a equipe em risco no momento do contato. Então, nós sabemos que existem situações em outros hospitais que, inclusive, o veterinário ele não atesta condições de um determinado bichinho de estimação fazer a visita ao paciente, tendo sido solicitado pelo médico assistente. Porque muitas vezes esse bichinho ele é muito idoso, ele tem algum tipo de dificuldade no comportamento e, por vezes, isso pode não ser previsto naquele momento de grande emoção, assim. Nós entendemos que essas situações, elas estão bem estabelecidas, assim, na pediatria, na linha de cuidado de saúde mental, que seria a unidade psiquiátrica, nos pacientes que estão num momento de terminalidade e que gostariam de realizar um último desejo, pacientes que estão internados em longa permanência, porque nessas situações a gente entende que fica difícil gerenciar esse afastamento. Então a gente queria trazer uma fala
tranquilizadora no sentido de que toda a nossa equipe especializada, e nós temos a nossa infectologista, a doutora Nicole Golin, que está diretamente envolvida junto com a equipe multiprofissional para construir o caminho mais seguro possível para a gente não expor nem o paciente, que é dono desse bichinho de estimação ou que vai ser submetido a uma zooterapia que a gente pensa para um futuro desenvolver, e nem os outros pacientes que estão dentro da estrutura hospitalar. O projeto já encerrou tramitação nas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, com pareceres favoráveis por unanimidade em ambas. A previsão é que ele seja deliberado e votado em plenário na primeira quinzena de maio. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo. Nós estamos com o Prato Feito aqui na programação da Amizade, jornalismo na medida. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações. 12h36, temperatura 24 graus. Agora é informação comercial. Quer ganhar até R$200 em crédito no seu pneu usado? É isso mesmo que você ouviu. Vá para a Campneus e ganhe até R$200 em crédito na troca do seu pneu usado por um pneu Pirelli novo. Quanto maior o aro do seu pneu, maior o crédito. Aproveite também serviços de troca de óleo, alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Encontre a loja mais próxima em campneus.com.br ou ligue 0800 285 2224. Anotou? 0800 285 2224. Campneus, a maior revenda oficial Pirelli do Brasil. Tô ligado na Amizade. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. Estamos de volta com o Prato Feito aqui na programação da Rádio Amizade. Alunos da escola Ulisses de Gaspari, no bairro Municipal aqui em Bento Gonçalves, sofrem com problema de esgoto a céu aberto. Mas, depois de cobrança da reportagem da Rádio Amizade do Grupo RS Com, a Secretaria de Obras começa a resolver essa situação. Vamos conferir essa matéria aqui no Prato Feito. Estamos aqui no bairro Municipal, na escola Ulisses de Gaspari. O nosso objetivo aqui é mostrar à população uma das inquietudes deste educandário, das pessoas, alunos, professores que frequentam esse educandário em função do esgoto coletivo. Vamos mostrar aqui, esta aqui é uma caixa de coleta do esgoto de toda essa região, não só da escola, mas de todos os moradores aqui desta região, deste bairro. O que acontece? Há o transbordamento constantemente, algo que se arrasta há muito tempo, há mais de 4, 5 anos, vem se arrastando essa situação. E cada vez mais agravada, porque vai aumentando o número de demandas de esgoto e acaba transbordando esta caixa que não dá mais vazão. O problema é que ela está localizada bem próximo a esta escola, bem junto à escola, rente aos limites desta escola, a Ulisses de Gaspari. Enquanto o pessoal prepara aquele alimento gostoso para os alunos, convive com um mau cheiro. Hoje, por exemplo, nesta quinta-feira, nós estamos com a temperatura de 30 graus. Imaginem conviver com um mau cheiro perto do refeitório e perto também da cozinha. Nós vamos tentar aqui mostrar para os nossos telespectadores que acompanham o Leo V, acompanham a nossa reportagem, este mato que está aqui encobre o que nós queremos mostrar. Mas eu acredito que seja possível mostrar lá a água, aquele esgoto correndo que afeta inclusive o rio Pedrinho, o arroio Pedrinho, que passa bem próximo aqui, acaba poluindo este rio. Vamos tentar ouvir aqui alguém que já convive com este problema há bastante tempo. Vamos conversar com a bibliotecária deste educandário, a Erli Terezinha da Silva. Terezinha, como é que é a situação de conviver com este mau cheiro aí, preparando alimentos e também dentro da própria biblioteca ou sala de aula? Bom dia, ouvintes. Aqui nós temos um grave problema desde que a escola foi instalada aqui neste bairro. É convivência com a fossa e esgoto a céu aberto, que além do mau cheiro, que às vezes até gente que trabalha se sente mal, a cozinha fica bem próxima da cerca, onde
a gente, além de conviver com o mau cheiro, tem que conviver com os mosquitos, porque aqui no pátio da escola, onde as crianças correm, onde é feita educação física e tudo, onde tem o recreio, não dá para a gente andar de manga curta, porque os mosquitos, eles picam a gente constantemente, deixam cheio de alergia os alunos, inclusive nas salas, porque eles adentram nas salas, as janelas têm que ficar abertas, então não dá para a gente suportar o mau cheiro. Dia de chuva é pior ainda, com o calor intenso, às vezes a gente sente até enjoo de tanto mau cheiro. E já vieram vários políticos aqui, inclusive o prefeito, que está em exercício, sabe do problema. Os candidatos da última eleição também vieram ver o problema, disseram que ia resolver, só que... Tá aí, portanto, um problema que está ocorrendo, né? Na escola Ulisses de Gasperi, no bairro Municipal. Aí ontem nós fomos até o local, somos chamados depois de cobrança da reportagem, já que nós acompanhamos, fomos por 2 vezes, o secretário de Obras, Jairo Alberiti, prometeu por 2 vezes, renovou este prazo de início das obras por 2 vezes conosco e ontem finalmente começou as obras. Estamos ao lado da escola Ulisses de Gasperi, bairro Municipal em Bento Gonçalves, onde uma demanda da comunidade há muitos anos está começando a se tornar realidade. Engenheiro Cláudio, os trabalhos estão sendo iniciados, portanto, no terreno ao lado, onde uma fossa está sendo aberta por uma patrola da Secretaria de Obras. Que trabalhos serão feitos agora aqui, secretário? Aliás, engenheiro. Boa tarde. Agora o trabalho inicial é abrir uma vala para poder drenar o terreno, já que está tudo alagado e está depositando esgoto, então está criando mosquito e mau cheiro. Então a gente vai abrir uma vala para drenar e futuramente tubular. Bom, esse problema deve ser realizado aí, deve ser solucionado, não é do dia para a noite, né? Até porque tem que secar primeiro, tem que ser feito todo um trabalho aqui, né? Exatamente, a gente está abrindo, tem que deixar drenar para secar para poder trabalhar. Mas como tu viste, tem bastante esgoto, o terreno é um lodo só, então abrindo a vala, ela vai começar a secar com o tempo e aí depois a gente pode fazer os restos do serviço. Bom, posterior a este secamento, que deve durar em quanto tempo mais ou menos? 15, 20 dias? Eu acredito que nesse prazo, de 15 a 20 dias. Posterior à Secretaria de Obras, o senhor voltará aqui ao bairro e dará continuidade às obras, daí o que será feito depois? Após esse serviço, a gente vai fazer um projeto para poder canalizar essa rede. Bom, inclusive no terreno ao lado, onde a patrola está trabalhando neste momento, um loteamento será aberto ali, uma rua será aberta, até resolvendo parte desse problema de esgoto também aqui no bairro Municipal. Exatamente, está sendo aprovado um projeto nesse terreno que é particular, vão ser abertas ruas e vai ser tudo canalizado, inclusive com uma estação de tratamento de esgoto. E o impacto ambiental junto ao Rio Pedrinho, já que grande parte deste esgoto estava indo para o Rio Pedrinho, deve ser solucionado também. Exatamente, com essa estação de tratamento, pretendemos tratar esse esgoto antes dele ser lançado ao Rio Pedrinho. Tá aí o engenheiro, então, da prefeitura aqui de Bento Gonçalves. Problema começando a ser resolvido. No bairro Municipal, junto ao lado da escola Ulisses de Gasperi. Bento Gonçalves inicia debate sobre o desenvolvimento da cidade. Rogério Costa Arantes, de volta aqui na programação do Prato Feito. O primeiro passo para a criação de um Conselho de Desenvolvimento para Bento Gonçalves foi dado na noite desta quinta-feira, durante o seminário O Futuro da Minha Cidade, promovido pela Ascom Vinhedos em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, a CEBIC, com o objetivo de sensibilizar o empresariado local, entidades e autoridades para debater setorialmente o futuro da cidade. A ideia básica é instituir um fórum permanente para discutir e estabelecer diretrizes para as políticas públicas setoriais na cidade e comprometer os poderes públicos com a continuidade dos projetos elencados como prioritários pelo Conselho,
evitando a descontinuidade de obras, projetos e programas a partir de eventuais mudanças de modelos da administração pública com as eleições. O seminário que inaugura o projeto em Bento, coordenado pelo engenheiro Rogério Spiller, contou com as palestras do ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, que falou sobre a experiência precursora da cidade paranaense na implantação do modelo, e da jornalista Natália Garcia, autora do blog Cidades para Pessoas, que contou experiências de mobilidade e gestão de cidades que conheceu ao redor do mundo. Barros revelou que o modelo adotado em Maringá funciona, mas deve ser adaptado à realidade de cada município. Para ele, o importante é a participação efetiva do que ele chama de apaixonados pela cidade. Preocupar-se com o que vai acontecer com a cidade é coisa de cidadão, de quem mora nela. Independente da idade, independente das circunstâncias de cada município, toda cidade tem gente apaixonada por ela. Nós aprendemos a buscar essas pessoas, envolvê-las no processo e fazer com que elas tenham a oportunidade de pensar o futuro da sua própria cidade. Depois, isso é levado ao poder público. E o envolvimento da prefeitura, em parceria com a sociedade, é que efetivamente conseguem transformar a realidade dos aglomerados urbanos, como aconteceu com Maringá, hoje considerada a melhor cidade do Brasil. A jornalista Natália Garcia apresentou algumas experiências de protagonismo social na transformação de aspectos de cidades que ela visitou, com destaque para uma iniciativa que resgatou a convivência da comunidade de Portland, nos Estados Unidos, com o rio que corta o local. Para ela, o desenvolvimento das cidades precisa ter como base a perspectiva humana. E para isso, ela defende a ocupação dos espaços públicos pela comunidade. Acho que uma das ferramentas mais eficientes que eu conheço para melhorar a tolerância chama espaço público, que é um lugar onde muitas pessoas diferentes entre si convivam. Não é nenhuma questão de tolerância, a diversidade é um valor. A inovação só nasce em ambientes que são diversos. Então, eu acredito que um dos caminhos, pelo menos que eu vi nas cidades que melhoraram a sua experiência humana, passa por espaços públicos onde a diversidade aconteça. A partir do evento de sensibilização, as pessoas inscritas para dar sequência ao projeto encabeçado pela Ascom devem elaborar os próximos passos até a montagem do conselho, que poderá ser institucionalizado através de legislação e ser composto por diversos setores da sociedade, com o objetivo de elaborar um modelo de planejamento sustentável para o desenvolvimento econômico e social. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Rogério Costa Arantes. Ok, obrigado Rogério Costa Arantes. Informações de segurança pública, Emílio Nunes. Polícia prende estuprador de menores em Farroupilha. A Polícia Civil de Farroupilha cumpriu um mandado de busca e prisão nesta quinta-feira, dia 26, na Rua Vicentina, onde um suspeito de 2 estupros contra adolescentes foi preso. O jovem de 19 anos, que teve o nome preservado, foi identificado como autor de um estupro de vulnerável praticado no início do mês contra uma menor de 13 anos. O preso também é investigado por ter praticado estupro contra uma adolescente de 17 anos no dia 19 deste mês. Em ambos os delitos, o indivíduo agiu mantendo as menores sob seu poder, mediante ameaças e, após os registros policiais, passou a ameaçá-las e intimidar os familiares das vítimas. Durante as buscas na residência, onde o acusado estava, os policiais encontraram 4 cartuchos calibre 38, celulares e também um simulacro de arma de fogo. O cumprimento do mandado foi realizado pela Delegacia de Farroupilha com o apoio da 3ª DP de Caxias do Sul, coordenados pelo delegado Rodrigo Veiga Morali. O jovem já foi encaminhado para o presídio em Caxias do Sul. Na área do trânsito, movimento bastante intenso nas principais rodovias que cercam Farroupilha, 453 e 122. Mas, de acordo com informações do Grupo Rodoviário Estadual, não temos nenhum acidente nas últimas horas. Com informações da área da segurança pública, da Central de Conteúdos do Grupo RS Com, Emílio Nunes. Ok, obrigado Emílio Nunes. Informações da segurança pública de Caxias do Sul, Maicon Rec. Uma briga entre 2 taxistas terminou com um dos envolvidos ferido a golpes de faca na tarde desta quinta-feira em Caxias do Sul. O caso aconteceu por volta das 3h30 na rua Luiz Miquelon, quase esquina com a BR-116, no bairro Cruzeiro. Conforme informações da Brigada Militar, os 2 profissionais se desentenderam em um ponto de táxi e entraram em vias de fato.
tudo por conta de uma corrida. Um dos envolvidos, de 52 anos de idade, sacou uma faca e atingiu outro taxista de 50. O agressor, após o crime, fugiu, porém foi capturado pelos brigadianos nas imediações da Vila Leão, também na Zona Leste, e conduzido à Central de Polícia Civil. O ferido recebeu os primeiros socorros por uma equipe do SAMU e foi encaminhado para atendimento hospitalar. E um adolescente de 17 anos acabou sendo apreendido em flagrante por tentativa de homicídio após uma briga dentro da Escola Estadual de Ensino Médio Irmão Guerini, em Anarrec. O caso aconteceu no início da tarde de quinta-feira, no início do turno. De acordo com a Brigada Militar, eles começaram a confusão em um dos corredores em frente ao banheiro. O agressor atingiu um golpe de faca abaixo do abdômen, próximo à virilha, de outro adolescente de 17 anos, que foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a UPA Zona Norte. O adolescente que realizou a agressão acabou ficando ferido no braço direito ao bater em uma vidraça e se cortar. As famílias dos jovens foram chamadas para acompanharem o desenrolar da ocorrência na Central de Polícia Civil. Um homem de 28 anos foi preso acusado de tráfico de drogas no início da noite desta quinta no bairro Pioneiro, zona norte da cidade. O caso aconteceu por volta das 7h30 depois de uma denúncia. Os policiais da Brigada Militar receberam uma denúncia sobre o ponto de venda de drogas. Na rua Ângelo Agostini, os PMs visualizaram um indivíduo que foi abordado e identificado como Luiz Fernando Machado de Assis. Em revista, os brigadianos encontraram com ele um revólver calibre 32 municiado com 6 cartuchos e 15 pequenas pedras de crack, pesando ao todo 1,65 gramas. Na residência denunciada foi localizada uma espingarda calibre 12 com cano cerrado, 9 munições calibre 12, 37 pedras de crack e uma quantia em dinheiro. Assis foi encaminhado à Central de Polícia Civil e autuado em flagrante. E ao menos 3 carros foram roubados de seus proprietários entre a tarde e a noite desta quinta-feira em diferentes bairros de Caxias do Sul. O primeiro crime aconteceu no Altos do Seminário. Lá foi roubado um Focus de cor branca placas IUM 3414. Já à noite, por volta das 8h30, no bairro Petrópolis, foi roubado um Corolla de cor branca placas IWR 0393. E na sequência, um motoboy de 31 anos teve o veículo de trabalho roubado na rua Professor Marcos Martini, no bairro Santa Catarina. Ele foi chamado para entregar um lanche em uma residência. Chegando no local, o dono informou que não havia feito nenhum pedido. Nisso, 2 criminosos chegaram pelo lado do motoboy e anunciaram um assalto, levando uma Honda CG 150 Titan de cor cinza, placa IQV 4311. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Maicon Heck. Ok, obrigado, Maicon Heck. Informações da Segurança Pública de Bento Gonçalves. No início da madrugada dessa sexta-feira, dia 27, uma guarnição do Pelotão de Operações Especiais em operação visando o combate ao tráfico de drogas e aos crimes de homicídio na zona norte de Bento Gonçalves recebeu uma denúncia relatando sobre movimento suspeito e presença de pessoas estranhas em um dos apartamentos de um residencial no bairro Aparecida. Os policiais então deslocaram para averiguar o local, sendo que ao chegarem no bloco G do apartamento informado, constataram a porta do imóvel entreaberta, sendo localizado uma mesa e em outras partes do apartamento 4 tijolos de maconha, num total de 3,325 gramas, além de 101 pedras de crack. Foi localizado também uma balança de precisão, 3 munições de calibre 9mm. Todo esse material foi apreendido e apresentado no plantão da Polícia Civil. E um homem foi preso em flagrante dirigindo bêbado um veículo na madrugada de hoje no bairro São Francisco. O fato aconteceu na Operação Balada Segura. Conforme a ocorrência, o motorista, após ser abordado, foi convidado a realizar o teste do etilômetro, que apontou 0,62 miligramas de litro por ar expelido pelos pulmões. Na contraprova, foi aferido 0,52 miligramas, configurando crime de trânsito. Ele foi preso em flagrante, encaminhado para a delegacia, foi estipulado o pagamento da fiança no valor de R$500, a qual foi paga e ele vai responder em liberdade. E em fiscalização de rotina de veículos de carga em Bento Gonçalves e Viranópolis, a Polícia Rodoviária Federal retirou 23 quilos 170 gramas de carga em caminhões em excesso de peso. A fiscalização de peso tem sido constante. Somente neste mês, 5.300 fiscalizações entre pessoas e veículos, mais de 74 toneladas de peso foram retiradas da rodovia federal. A fiscalização rotineira, no dia de ontem, na BR-470, entre Nova Prata e Barão, fiscalizou mais de 300 pessoas e veículos, aplicando 48 testes de embriaguez, sendo autuados 87 condutores. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo.
Vamos com as informações esportivas aqui na programação da Amizade do Prato Feito, dupla Caju com Ricardo Gatelli. O Juventude enfrenta a equipe do Avaí no próximo sábado às 4h30 da tarde no estádio Alfredo Jaconi, válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Julinho Camargo ainda preserva algumas opções para o time titular. O grupo fez treinamento fechado no gramado do Jaconi na manhã de ontem. Apenas no final do trabalho foi liberada a observação do time, que já fazia treinamento de movimentos de ataque. Nesse período, o time do Juventude estava definido até a metade do campo com Matheus Cavicchioli, Vidal e César Martins, Fred e Pará, Bertotto, Jair e Felipe Matheus. No ataque, o técnico Julinho Camargo alternou 3 trios com Yuri Mamute, Guilherme Queiroz e Ricardo Jesus, Caio Rangel, Leandrinho e Maiquinho e finalizando com Caio Rangel, Guilherme Queiroz e Ricardo Jesus. No jogo diante do Avaí, o Juventude busca a primeira vitória na competição. Até o momento, o time alviverde ocupa a 16ª colocação na tabela, com apenas 1 ponto conquistado. Já o Caxias estreia em casa pela Série D do Campeonato Brasileiro às 4 da tarde no próximo domingo, diante da equipe do Mirassol. A tendência é de que o técnico Luiz Carlos Vinck repita a equipe titular que venceu o Inter de Lages na estreia. A equipe principal que deve ir para o jogo é Gledson, Igor Bosel, Júnior Alves e Thiago Salles, Julinho, Marabá e Rafael Gava, Natan Cachorrão, Diego Miranda, Éder e Wesley. Essa é a mesma equipe que iniciou o jogo de estreia na vitória por 3-0 sobre o Inter de Lages. Durante o treinamento de ontem, o técnico Grená ainda utilizou em alguns momentos o volante Léo Silva, vindo das categorias de base para a equipe titular. Nos testes do técnico Luiz Carlos Vinck, o atleta ocupou a posição de Marabá, que passou a treinar no lugar de Igor Bosel na lateral direita. O atleta da base ainda não pode jogar por não ter contrato assinado com o clube. Após a primeira rodada, o Caxias ocupa a primeira colocação do grupo A15 com 3 pontos conquistados. E no final de semana, a CBF segue em busca do 6º título da Copa Libertadores de Futsal. No sábado, a equipe barbosense encara o Cerro Porteño pela semifinal da competição. O jogo vai ser realizado no ginásio municipal de Carlos Barbosa, que cedia a competição à 1 da tarde. Na outra semifinal, se enfrentam no sábado às 11 da manhã, Joinville e Sorocaba. A final da competição será realizada no domingo, ainda sem horário definido. Da central de conteúdo do Grupo RS Com, Ricardo Gatelli. Ok, muito obrigado, Ricardo Gatelli, trazendo informações da dupla Caju aqui no Prato Feito. Prato Feito é jornalismo na medida, seu almoço muito bem servido. Vamos com as informações da dupla Grenal, Arthur Cipriani. O lateral Zeca é inscrito na CBF e está liberado para atuar pelo Inter. O nome de José Carlos Craco Neto Zeca apareceu no boletim diário informativo da Confederação Brasileira de Futebol na tarde desta quinta-feira e o jogador está liberado. Apesar da inscrição na CBF e ser mais uma opção para o Odair Hellmann, o lateral deverá ficar de fora contra o Cruzeiro no próximo domingo. O lateral, que não atua desde outubro de 2017, e a tendência é que o jovem necessite de um período de retreinamento físico e ganho de ritmo de jogo. Antes mesmo de ser anunciado, o técnico colorado chamou a atenção para o fato de ele ter ficado um longo tempo fora dos gramados e que precisa um tempo para ser aproveitado. E após o jogo contra o Cruzeiro, o Internacional irá enfrentar o Flamengo no dia 6 de maio, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times irão se enfrentar no Maracanã às 16 horas. Já no lado gremista, Paulo Vitor projeta uma oportunidade contra o Botafogo. O atleta, que deve ser titular diante do time carioca no próximo sábado, afirmou que o momento não é para lamentar pela falta de ritmo, e sim aproveitar a oportunidade de atuar desde o início da partida pelo Campeonato Brasileiro. Grêmio, que joga neste sábado contra o Botafogo no Rio de Janeiro e volta a campo na terça-feira pela Copa Libertadores da América, onde recebe em casa o Cerro Porteño. E o jogo de volta das oitavas de final será às 19h30 do dia 9 de maio contra o Goiás, na Arena do Grêmio. Com informações da dupla Grenal da central de conteúdo do Grupo RS Com, Arthur Cipriani. Ok, obrigado Arthur Cipriani com as informações da dupla Grenal aqui no Prato Feito. Prato Feito que retorna amanhã aqui na programação da Amizade. Tem aí o programa Sem Nome, fique ligado. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito.
Maria Paula é uma atriz muito querida e consagrada. Ela é conhecida principalmente por seus trabalhos no programa humorístico Cacete e Planeta. Além de muitas peças teatrais, a atriz participou de filmes famosos como De Pernas